Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Eu e os trovões. Já começamos bem, com muito barulho no céu. Hoje, para o 4º Congresso Artes Manuais na Academia. E a conferência de hoje chama-se Tela. Bora lá? Da nossa tela, dou boas-vindas a quem está aí. Já sigo, logo leio os comentários. Muito bem. Preparei quatro conferências. Tela, rede, corpo, saber. Dá para escutar os trovões? Essas 4 conferências, eu vou trazer... Eu quando comecei a desenhar, eu falei assim, dessa vez eu vou falar só coisa ruim. Mas aí, desde outubro para cá, o mundo vem se tornando cada vez mais tenso. Eu falei, não, a gente tem que fazer desse lugar um espaço seguro. E é isso que eu pretendo fazer, um espaço de força, um espaço para a gente se fortalecer para o enfrentamento mundo. Então, eu comecei a fazendo pelas letras. Tela, rede, corpo e saber. Oxalá dê certo a minha conversa. A conversa de hoje, eu tinha tanta coisa para dizer, mas eu não sei se eu vou conseguir falar nada. Mas vamos em frente. Então, eu fiz uma linha fina, um subtítulo que diz assim: os fios que compõem a tela do Congresso. Eu quero mostrar esses fios, sabe? Porque quando a gente mostra os fios, a pessoa entende que aquele tecido que ela está comprando pronto foi feito fibra a fibra. E é isso que eu quero mostrar. E quando eu mostro isso, o que acontece? Você se fortalece. Porque eu já sei fazer, mas agora é você, é a sua vez. Muito bem, palavras-chave. Tempo, 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 tempo. É um dos deuses mais lindos. Ação, cultura digital. A gente está no olho do furacão dessa cultura digital tóxica, mas a gente vai ultrapassar isso. E claro, gente, eu sou uma educadora steineriana, freiriana. O negócio é autonomia. Eu quero que você se torne autônomo, saia no mundo fazendo congresso. Muito bem. Aí eu teci essa ementa. Tomara que não falte minha luz, tá, gente? Teci essa ementa. A dinâmica de fazer um congresso de artes manuais na tela. É preciso mostrar os fios, revelar os processos, colabora para a autonomia da audiência e o fortalecimento de um modo ou outro, descolado da cultura das redes sociais. Da cultura das... Faltou um desenho ali. Agora vocês vão começar a revelar os processos, que é o tal da leitura digital. Nossa, mas eu escrevo e aí alguém não lê, eu escrevo e erro. Então, gente, faz parte desse movimento. E eu queria muito, mas muito mesmo, o efeito de sentido que eu quero com essa conferência de hoje é fazer ver outras possibilidades, outros modos de estar no meio digital. Estar no meio digital não só como consumidor passivo, mas como ser atuante no mundo, decidindo aquilo que você vai ver, quando vai ver. Por isso que o mote do nosso canal é: assista no seu tempo, assista no seu tempo de estudo e pesquisa. É isso que a gente quer, que você controle o seu tempo. Nada dessa coisa de obrigar alguém. 3 da tarde é hora de fazer conferência? Claro que não, gente, claro que não. Eu faço, porque eu sou uma dona de casa. Então, já
Às 3 da tarde, já organizei a casa, já organizei a cozinha, já estou naquele lugar de colocar as perninhas na mesa de centro e fazer um tricô. Esse é o meu tempo. Mas o meu tempo pode não ser o seu. Assista quando quiser. Se você está aqui em 2025, ótimo. Mas se você está aqui em 2250, achou esse vídeo numa escavação arqueológica, assiste também. É bom. Olha só os fios. Eu ia fazer vários fios, mas, gente, é fio demais. Eu fiquei pensando, e é legal porque eu estou pensando nas coisas. Desde domingo, eu estou escrevendo lá no meu Instagram pessoal, que virou um blog pessoal, coisa do Instagram, mas eu estou aproveitando, estou entrando dentro desse lugar para tentar fazer algo que me sustente. Então, eu sento e não sei o que eu vou escrever. E aí eu me surpreendo com o que eu escrevo. Eu gosto disso, é bom para mim. Se ninguém lê, também está bom. Mas aí, está lá no Nina Veiga JF, Juiz de Fora, de onde eu falo. E aí eu tenho pensado muito nisso, nesse agenciamento. Peguei as fotos do primeiro congresso, que é o congresso que a gente fez presencialmente quando? 2020. Minutos antes do fechamento. O decreto da pandemia foi feito pela Organização Mundial de Saúde em janeiro, quando a gente estava no Congresso. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. E uma das coisas que mudaram foi o nosso próprio letramento digital. Melhorou por um lado, ficou meio capenga do outro, e a gente vai falar sobre isso. Então, os fios que eu trouxe. Primeiro fio, encontrar. Cadê o povo, gente? Eu posso viver do lado, vizinha de Instagram, de Facebook, de não sei onde, da minha irmã, e nunca ver nada do que ela posta e vice-versa. Por quê? Porque o modo de constituição dessa programação, que agora chama de algoritmo, mas não é mais nada do que programação. Aquele monte de letrinha que as pessoas, seres humanos como nós, com suas vontades e ideais, colocam e a gente vai navegando. Elas fazem assim, se você clica uma coisa, aquela coisa aparece, vai te fechando, vai te aprisionando em você mesmo, porque o projeto é do individualismo. Então, o primeiro desafio é, cadê o povo? Quem é que gosta de artes manuais? Cadê? Onde é que estão? Criar povoamento. A gente tentou fazer povoamento, mas engajamento, a gente vai falar disso também, é baixo. Então, descobri. Então, divulga o edital. E temos que ultrapassar a fragmentação. Por isso que a gente tem que agarrar na mão uma da outra e não soltar mais, saber o que cada uma está fazendo. Então, isso eu acho muito importante. No perfil do povoamento, artes manuais, era um lugar para todo... Se eu falasse alguma coisa, alguém via, mas não é assim que funciona. Muito bem. Aí, o segundo fio, engajar. Engajar tem a ver com ultrapassar a dispersão. Porque o próprio modo como essas telas são a dispersão. Há uma dispersão passiva. Por quê? Porque a gente olha, principalmente para quem gosta daquelas telinhas que correm stories. Nossa, tem horror daquilo. Mas para quem gosta daquilo, vê, não lembra mais aonde, quem, não lembra mais nada, viu uma coisa passar e não repete. E aquilo desaparece. Por quê? Porque dinamitar a nossa memória
fazer com que a gente seja desmemoriado, facilita a vida de quem quer o poder para si. Enfim, então, outro fio é do engajamento. Olha só, posso ver daqui a pouquinho quantas pessoas que estão aqui e não são inscritas no canal. Quantas pessoas que estão aqui e não deram um like. Quantas, sabe? É uma coisa que a gente tem que ultrapassar se a gente quer mudar o modo de estar nessa tela. Enfim. Depois, claro, o fio do efetuar. Aí a pessoa viu, clicou no link, se inscreveu, nem sabe para quê, nem sabe o que é, não lembra mais do que estou falando, estou achando que ela vai apresentar trabalho acadêmico, ela nem sabe o que é academia, ou então quer fazer, diz que vai, mas não se compromete. E isso é com tudo, não é comigo, não estou querendo queixar, estou mostrando os fios daquilo com que você tem que lidar para fazer algo no mundo. E o descomprometimento é uma coisa que está cada vez mais tatuado na nossa subjetividade contemporânea. Nós estamos descomprometidos, as palavras não valem. E as relações estão enfraquecidas, não tem mais obrigada. Você manda coisa para a pessoa que você fez, do trabalho dela, ela não agradece. Então, é um descomprometimento que ele é fabricado, ele não é seu, ele não é meu. Ele é um aparelho de diminuição da potência de cada uma de nós. Porque uma pessoa que é descomprometida não luta pelo que precisa, não luta pelo que quer. E gosta de guerreiro. Então, a gente tem que ultrapassar, gente. Vamos ultrapassar isso. Falou, faz. Não consegue, declara. É aquela coisa, não consegue, nunca mais responde a mensagem. Gente, eu fico grudada no você se você não responde. Se você me liberta, eu vou para outro lugar. Compreende, gente? Isso tudo faz parte dos fios que compõem um congresso. Um congresso não são só flores. Mas não cai do céu. É cada dedinho em cada teclinha. Muito bem. Fio eletrônica. Esse é o fio que eu quero demais. Eu já até inventei neologismo. Eletrônica. Eu quero demais que cada pessoa que passe pelo congresso saiba o que está fazendo, saiba onde está, saiba como lidar. A maior parte do letramento que eu fiz desde outubro, final de outubro, quando acabou o segundo simpósio, Artes Manuais para Terapias, é dar aula daquilo que eu não sei, que é lidar com esses equipamentos, gravar um vídeo, aceitar um collab no Instagram, organizar-se minimamente num resumo. Eu tenho feito isso todos os dias. Eu faço print, porque a maioria só tem celular, ou só tem o hábito do celular. Sair um pouco do celular, vá para o computador. É para estudar, é para ter um papelzinho para anotar, sabe? É para se comprometer com a produção de conhecimento. Não é entretenimento. Compreende a diferença? Entretenimento é ótimo, a festa é ótima, mas aqui é para estudar, é para anotar, é para fazer mapa. Né? Nem é para fazer cartografia, como minhas alunas estão acostumadas a me ouvir falar. O congresso é um mapa. É para eu responder aquela minha primeira pergunta. Encontrar. É para que você consiga encontrar os assuntos, as pessoas dos assuntos, as questões que você pesquisa, os programas de pós-graduação stricto sensu que você quer fazer o mestrado ou doutorado. É isso. Muito bem. E precisa para quê? Para eletrônica.
ultrapassar o desconhecimento. A gente precisa aprender, gente. Sem conhecimento não tem jeito, sem aprendizagem. A gente vai ser um ser passivo no mundo, à mercê disso que a gente está vendo sendo constituído de novo na nossa frente. Ai! Eu disse que eu não ia. É difícil, né? Porque eu quero fazer uma coisa, uma festa, mas na verdade eu estou querendo fazer um regimento para enfrentamento. Muito bem. O livro, eu fiz assim, peguei umas palavras-chave e coloquei aqui, livro. O Congresso é estudo, como um livro. E o site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, são as páginas do livro. Por quê? Porque a gente está acostumado com essa coisa de rede social que desaparece, que você não lembra mais, que não tem... As pessoas adoraram o tal do Instagram, que é um horror, mudou toda a configuração, agora piorou ainda mais, que não tem mecanismo de busca, você não consegue recuperar. Você não recupera a informação. Se a informação não é recuperável, ela não é conhecimento. E aí, o site é o repositório. É o lugar que você vai lá buscar. Que você vai, com vagar, saber onde está. E não são conhecimentos descartáveis. Não são aquelas lives de Instagram que depois a pessoa nem salva. Não. É para você assistir uma vez, mais outra vez. Para você pesquisar o autor que a pessoa falou correndo, e aí você volta lá e anota o autor e vai buscar. É para você estudar, criatura. Estudar! Não é para gritar. Muito bem. Aí, lembra que existia no começo da internet a magia do www? As máquinas desses magnatas, desses bilionários trilhardários, tiraram a nossa capacidade de www. www era uma coisa que nós tínhamos autonomia. A gente ia buscar informação ativamente naquele site. Se aquilo me interessasse, eu me inscrevia naquele blog, recebia o conteúdo. E não só ia engordando de lixo. Não! Eu constituía. Eu constituía as redes sociais, esses moços, eles roubaram a nossa autonomia. E eles fingem que dão para nós aquilo que a gente gosta, mas eu não quero o que eu gosto, eu quero o que eu não conheço. Eu quero desconhecido, eu quero ser outra pessoa, eu quero me mudar, eu quero transformar o mundo, eu quero me transformar. Eu não quero ficar olhando só aquilo que eu já sei. E a saída para essa arapuca que eles nos enfiaram é nós tomarmos de volta o nosso www, a nossa autonomia. É nós todas sabermos o que estamos fazendo nessas telas e ativamente dizer, vou para lá ou vou para cá. E não só ficar passivamente ali. Coisa de velhinha, né? Rabucheta, mas é assim. Fazer o quê? É preciso constituir, gente, outra lógica. Nós estamos numa experiência de Skinner, condicionadas a ficar fazendo assim, que feio! Quem diria que nós, olha, 40% do nosso público tem mais de 50 anos. Então, a gente não tem tempo para ficar com bobagem, não é? Francamente, a gente já viu muita coisa. Eu passei a minha juventude, adolescência, idade adulta, debaixo da ditadura. Eu já sei como funciona aparelhos de massacre de almas. A gente não tem tempo para isso. A gente precisa escapar dessa armadilha. Claro, pode ir lá ver, vai, fica.
Mas não é só isso. É como a antroposofia. Ela não quer substituir uma coisa pela outra, mas ela quer ampliar as capacidades para que você tenha toda a potência de ser quem é. Você não pode ser menos do que você é. Hiperlink. Vocês lembram que existia hiperlink? A primeira coisa que aquele moço fez quando dominou o Instagram, porque não era dele, foi aniquilar com os hiperlinks. Simplesmente você não clica em nada para ir para lugar nenhum. E se você clicar, vai colocar um muro, outro muro, e a pessoa assustada porque não conhece vai dizer, não sei, eu não consigo ir, está dizendo que eu vou sair. Ai, socorro. Muito bem. A gente tem que voltar a ter os nossos hiperlinks entre nós. Entre nós. A gente tem que criar uma outra pracinha. Porque essas pracinhas que estão aí estão infestadas de gente fazendo gestos que não nos interessam. Não nos interessam. Quantidade limitada. A pesquisa, a gente precisa... Até anotei aqui que eu queria falar com isso. Domínio pela falta. Nós estamos dominadas com a fantasia da falta. Porque na próxima página vai ter outra pessoa, vai ter outra coisa, eu vou encontrar o que eu quero. Não. Pega uma quantidade limitada de assuntos que te interessam e fica nele. Produz conhecimento a partir daí. E não só ficar com essa ansiedade feia. Não, a gente não vai fazer mais isso. Vamos romper com essa lógica. Vamos criar um outro lugar no mundo. Fazer pesquisa na rede, já falei e repito, é criar mapa. Vamos fazer nossos mapas, colocar nesses mapas nossos hiperlinks, saber os www, os endereços que nos interessam, pesquisar profundamente, fazer anotações. Isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Proposta. Também tem proposta, não é só queixa. Desenvolver uma artesania digital para ultrapassar o domínio pela falta e a desmemorialização programada. Agir como fazemos com as nossas artes perdidas. As nossas artes, nosso tricô, nosso bordado, são artes perdidas. Nossa artesã é uma arte perdida, que a indústria achou que ia acabar com ela e não acabou. E por isso a gente tem que fazer a nossa artesania digital. Acharam que a gente ia virar uma consumidora passiva dos shoppings? Não. A gente vai construir, não um shopping digital, a gente vai construir uma artesania digital. Cada coisa que me interessa nessa rede, eu guardo na minha caixinha, no meu relicário. Eu não fico lá parada, olhando para aquela tela, fazendo assim, sem dar um like para quem acabou de fazer uma coisa bonita, sem fazer um comentário, não, só assim, só assim, só assim. Não, nós vamos bordar essa tela. Nós vamos fazer dessa tela o mesmo carinho, nós vamos tratá-la como tratamos os nossos bordados, as nossas tecelagens, que se dependesse desse povo que é dono desse mundo, não existiriam mais. Por isso, a gente vai encontrar as artes perdidas digitais. Essa é a minha proposta. Muito bem, olha só, gente. Quero agradecer demais a presença de vocês e sigamos, gente, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Gente querida, alegria do encontro,
Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para a Conferência Rede. Preparei 4 conferências: tela, rede, corpo, saber. Se você não assistiu a conferência de ontem, foi mais um desabafo sobre esse mundo de telas, mas tem coisas ali que eu gostaria de, durante o ano, ir conversando, ir refletindo sobre isso, investigando um pouco mais. Tá no meu farol, sabe? Eu tô mirando isso muito. Hoje é rede. E rede, eu fiz uma linha fina, as linhas que compõem a rede do Congresso. E também andei pegando umas palavras-chave que eu tomei emprestado de alguém, depois eu conto quem. Andar, tecer, observar, contar histórias, cantar, desenhar e escrever. E a ementa diz de quem que eu roubei essas palavras-chave. O que andar, tecer, observar, contar histórias, cantar, desenhar e escrever tem em comum? Pergunta quem? Ele. Tim Ingold, um dos nossos autores de referência neste livro maravilhoso, Linhas, uma breve história. E ele fala assim: a resposta de Tim Ingold é que todos eles, andar, tecer, observar, contar histórias, cantar, desenhar e escrever, procedem ao longo do que, diz ele, linhas. E nós vamos acrescentar a resposta desse antropólogo inglês outra. O que tem em comum? O Congresso Artes Manuais na Academia. Eu quero ler um trechinho, os 2 primeiros parágrafos curtinhos, que o Ingold começa o seu prefácio. O prefácio foi escrito em, deixa eu ver quanto, 2015. E aí ele diz assim: isto é uma teoria, deixa eu ver aqui para vocês ficarem vendo. Isso é uma teoria? É uma metáfora? Sentados em volta de uma grande mesa retangular, os meus inquisidores, diz Ingold sobre a banca de avaliação de cientistas sociais, ilustres encarregados de selecionar os candidatos para uma premiação de bolsas de estudo para professores de prestígio. Ele, um professor de prestígio, submetido aos inquisidores da banca. Ontem aqui a gente teve uma banca que não tinha nenhum traço dessa inquisição, porque a nossa academia é uma academia que com a gente dentro. Vamos continuar ouvindo Ingold. Os meus inquisidores queriam saber o que exatamente eu tinha em mente ao propor um projeto de pesquisa sobre, aspas dele, a antropologia comparativa das linhas. E aí a resposta do Ingold é uma delícia. Linhas? Não é nome de uma teoria, respondi. Ele, Ingold, respondeu. Nem as invoco como uma figura para suscitar, por analogia, alguma propriedade ou propriedades do mundo que formaria o tópico de minha investigação. Continua Tim Ingold. As linhas, insisti, são em si mesmas um fenômeno. Elas estão realmente aqui, em nós, à nossa volta. Na verdade, conclui Ingold, não há como escapar delas,
pois em qualquer tentativa de fugir, nós só colocamos mais uma linha. Então, vamos às linhas que compõem esse congresso. Linhas da rede. As linhas podem ser fios ou traços, diz. Seja o fio ou filamento de algum tipo, estando ligadas a outros fios ou suspensas entre pontos tridimensionais, tendentes à superfície, como plantas, cabelos, linhas de costura, redes e tendas. E aí, eu queria falar que sim, as linhas estão aí. Só que a linha, nas artes manuais, para nós, as linhas são feitas de fibras. Fibras, centenas e milhares de fibras que têm braços que agarram-se umas às outras. A linha, para ser linha, e também no desenho, um monte de pontinhos que se agarram, que se unem, que formam uma linha, assim, fiando essa linha. E essa linha, quanto mais unida, quanto mais agarradinha cada fibra dela, aqui, quanto mais essas fibras se agarram, e aí a gente faz um cabo, como é chamado na fiação. Esse cabo é unido a outros cabos. Quanto mais cabos, mais finos, mais compactados, mais unidos, mais forte a linha. E é dessa dinâmica de fazer linhas que eu queria propor essas linhas que compõem o Congresso. E aí, com essas linhas, aí sim, fazemos pontos, fazemos nós. Para fazer uma rede, quantos nós? Unindo essas linhas, fortalecendo essas linhas, a gente não tem que fazer. Então, o que eu queria trazer como imagem do Congresso, que o Congresso é esse nó. É um momento onde todas essas fibras que eu fui, né? Ontem eu falei, onde que está? Quem está aí? Essas fibras foram se chegando e nós criamos esse fio. E esse fio fiado, agora a gente faz essa rede, e a gente está nesse momento de tecer essa rede, onde a gente constrói um nó. O nó é o Congresso. Terminado esse Congresso, que eu costumo chamar, que é uma ação de volume, né? Durante esses 4 dias, vão passar por aqui quase 70 vídeos. É muita coisa. E não são vídeos curtos, tem vídeo de 1 hora, tem vídeo de 1h15. É muita coisa. Mesmo alguém que queira assistir tudo não dá conta de assistir. Por isso o lema do nosso canal: assista no seu tempo de estudo e pesquisa. Porque o que a gente faz é isso, é fornecer esse volume nesse congresso, esse congressamento. E aí, isso vai ficar aqui. Eu tenho meu www, como disse ontem, esse www.artesmanuais.arte.br é o lugar onde eu encontro todas essas fibras soltas e eu vou fiando o meu próprio fio. E esse fio eu vou tecendo a rede. Porque tecer redes, e é isso que eu queria entrar agora. Antes, tecer redes é bem sobreviver. Depois eu vou falar um pouco mais desse bem sobreviver. Por quê? Porque eu sou da turma, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, eu sou da turma do Acosta, eu sou da turma do bem viver, eu quero que a gente construa um pensamento terrano, não terreno, terrano,
para esse bem viver. Aqui no canal a gente tem uma série sobre o pensamento terrano. Acho que é num advento desses que eu peguei o advento terrano, peguei inclusive o Bruno Latour, peguei um povo que estuda fortemente esse pensamento terrano. Mas, devido, digamos assim, a composição das forças que está posta no mundo, a gente está mais para bem sobreviver. Bem sobreviver é num estado de guerra. É num estado onde a vida... Pode ser que alguém aí esteja bem de dinheiro, bem de casamento, bem de filhos, bem de vida, bem de profissão, bem empregada, trabalhando fora do esquema 6x1. Pode ser que alguém, ou aposentada com muito dinheiro, pode ser. Mas, sabe, olha, a maioria das pessoas que circulam pelo nosso canal, as queridas que aqui vivem, mandando uma mensagem, conversando, vendo um vídeo, fazendo uma pesquisa, perguntando uma referência, que é isso que eu fico aqui atendendo vocês. A maioria das pessoas que aqui estão, que eu as conheço, estão tentando bem sobreviver. Quem pode bem viver é a nossa utopia. Bem sobreviver é a nossa estratégia. Como que a gente vai bem sobreviver a esse mundo? Vamos em frente. Deu uma paradinha, não sei o que aconteceu. Mas acho que está bem. Eu olho que aqui tem um outro monitor, que eu vejo vocês aí. Não, quem está síncrono eu vejo. Depois esse vídeo vai circular, eu vou fazer cortes, é a vida, né? Mas aí eu vi que deu uma paradinha e aquela rodelinha azul fez assim. Muito bem. O desafio compor redes. Eu até peguei, fiz uma anotação posterior, sabe, aqui, num papelzinho, colei no meu computador. Eu queria trazer uma expressão-chave. Essa expressão-chave é ecossistema de confiança. Compor rede em torno das nossas temáticas. Quais são as temáticas? As infâncias plenas. Porque, gente, o mundo vai piorando, mas as crianças continuam nascendo. Eu tenho plena certeza que uma criança que nasce hoje, ela não quer que digam para ela, o mundo está uma droga. Por quê? Porque eu já falei isso aqui, sempre repito, eu vivi uma boa parte da minha adolescência, da minha juventude, num sistema muito ruim, na ditadura militar, empresarial, civil. E o que a gente queria? A gente queria o bem viver. E a gente foi criando estratégias. E agora não é diferente. A diferença é que, ao invés de tanques, nós temos algoritmos. Algoritmos que invadem países, que depõem governos, algoritmos que mandam pessoas para as ruas por questões completamente estapafúrdias, que não têm vínculo com o real. É a diferença. Os tanques se sutilizaram, mas eles estão aqui. E por isso, nós
precisamos de estratégias de bem sobreviver. Eu fiz assim, das fibras soltas, fiar o fio do Congresso, montar uma urdidura, encher as navetes e tecer. Porque eu já contei um pouco da minha dinâmica. Eu adoro isso que eu faço, gente. E vou ser bem sincera, eu gosto muito mais disso que eu faço agora do que o que eu fazia nos 30 anos que eu viajei como a caixeira viajante oficineira. Eu viajava por todo o país, fora do país, carregando malas com o material, porque uma coisa que me dava gozo era planejar a oficina, organizar as mesas da oficina, colocar tudo. Ensinava as queridas a usar, não está aqui, a usar agulha torta, a usar dedal. Eu gostava de levar para cada uma, todo o equipamento necessário para construir as suas coisas. E isso tinha um preço, digamos assim, na coluna, e um preço nos excessos de bagagem. Mas eu gosto muito mais disso que eu faço agora, porque eu me demoro. Eu posso falar com cada uma individualmente, por quanto tempo o nosso WhatsApp aguentar. Respondo cada uma das mensagens que vocês colocam aqui nos comentários. O chat ele desaparece, eu leio ao vivo, mas os comentários ficam. E eu recebo pelo YouTube e respondo. Raramente alguém me devolve a respostinha, mas eu faço questão. Respondo a cada comentário nos Instagrams. Eu gosto dessa demora na relação. E eu posso parar aqui e, de repente, pegar o livro do Acosta e falar, o que era mesmo aquilo? E ler aquilo que eu queria ler nele. Olhar minha marcação. Sabe, eu gosto dessa vida. E eu tenho gostado desse modo da gente fazer esses encontros. Uma ou outra atividade ao vivo e as pessoas se preparam e mandam os vídeos. E aí você entra nos vídeos, encontra as pessoas que ali estão, fica conhecendo o trabalho de cada uma se prepara, se organiza, aprende a fazer e vai multiplicando o nosso território. Então, eu fiz essas metáforas, sabe? As fibras soltas, fiei o fio do Congresso, montei a urdidura, enchi as navetes com os fios e agora a gente está fazendo a trama. E depois que a gente tecer tudo isso, esse tecido que a gente compôs juntas vai ficar para aquecer, vai ficar para forrar a mesa, vai ficar para construir uma roupa, vai ficar para dar suporte, para ser pano de qualquer uma que queira fazer alguma coisa com esse conhecimento que a gente está disponibilizando. Puxa vida, eu adoro, gente, vou ser bem sincera. Então, tecer redes é bem sobreviver. Eu acho que para bem sobreviver, a gente precisa criar esse ecossistema de confiança. Então, onde você vai... As notícias, a gente já não sabe o que é, o que não é. As instituições estão enfraquecidas, corrompidas ou falidas. O único lugar que a gente pode criar essa estratégia de bem sobreviver é criando esses ecossistemas de confiança. Por exemplo, estou vendo aqui a Rita da Costa, eu estou vendo aqui a Rosana Padial, eu estou vendo aqui a Ana Carolina Nóbrega, eu estou vendo aqui a nossa querida Ana Miami. Então, a Shirlene, eu estou vendo vocês.
Eu confio que vocês estão aqui, não para fazer aquilo que a gente vê por aí nas redes, mas estão interessadas no conteúdo, estão interessadas na composição de forças afetivas, estão interessadas em que estejamos juntas num ecossistema de confiança. Quando você entra nos nossos sites, tanto no Ativismo Delicado, como no Nina Veiga Atelier, como no artesmanuais.arte.br, que é o que dá sustentação a esse congresso, tudo que você encontra lá, você pode confiar. Por quê? Porque a gente quer fazer desse mundo um mundo do bem viver. E aí é o que a gente tem trabalhado, organizado para isso. Gente, é divertido fazer isso, eu gosto muito, gosto de fazer, gosto de apresentar e gosto que vocês gostem. Um beijo grande, sigamos, gente, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para a Conferência Corpo. Ufa! Está chegando! É tanta coisa, não é? Muito bem. Já falei de tela, onde eu trouxe, sabe, gente, algumas questões que me andam tomando muito. Claro, não só a mim, mas o mundo todo, mas eu tenho pensado muito nas alternativas, e uma das coisas que eu pensei, ainda voltando lá na conferência tela, lembra da nossa antiga cadernetinha de endereços? Nós, velhinhas, tínhamos. Eram cadernetinhas assim, onde a gente anotava o telefone, o endereço, você ia mandar uma carta, um cartão, você ia na sua cadernetinha, aquilo é um bem precioso. Hoje em dia, é como se a gente tivesse dado a nossa cadernetinha de endereço para alguém que quer nos manipular. Não pode. Vamos catar nossa cadernetinha de endereço de novo, gente. Então, tenho pensado muito nisso. A nossa cadernetinha de endereços hoje é digital, mas ela pode até virar de papel. É só a gente dizer quais são os lugares que eu quero ir uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia. E ao invés de ficar achando que está vendo tudo que está acontecendo, não está vendo, só está vendo o que essas pessoas querem que você veja, mesmo dos seus queridos, mesmo das suas pessoas queridas. Ao invés de fazer isso, você se torna, em vez de ser um manipulado passivo, não é uma coisa, um manipulado, um passivo, você se torna ativa naquilo que você quer fazer. Então, eu tenho esse ritmo hoje, lógico. E aí você guarda uns momentos para andar à toa também por esse universo digital e ver o que eles querem que você veja. É uma utopia, eu tenho um sonho. Muito bem. E aí, com rede, ontem falei muito, não sei se eu consegui falar tudo que eu tinha planejado, sabe? Eu estava cansada, tinha tido um episódio aqui em casa que me obrigou, logo minutos antes de fazer, de organizar nossas coisas, fazer uma faxina. A minha cachorrinha está morando aqui debaixo de mim, sabe? Ela está ceguinha. E ela é uma cachorra de roça, vira-lata típica, aquelas caramelo, como chama, de roça mesmo, pulgas, carrapatos, carrapatos, bernes, tudo que você pode imaginar que os cachorros de roça têm. E ela está ceguinha porque um porco-espinho furou os olhos dela e o médico disse, o oftalmologista veterinário, olha só, ela vai perder a visão. E ela perdeu. Ela nem é muito velha, ela só tem 14 anos. Mas, e aí, antes de tudo que eu tenho que fazer para estar aqui, de banho tomado, pelo menos da cintura para cima,
ela fez xixi bem no meu lugar, bem aonde eu tenho tudo, na caixa que eu tenho aqui embaixo, com toda a documentação do Lattes. Ai, gente, vou falar. Aí eu fiquei dispersa. Então, não sei se eu falei tudo que eu queria falar sobre rede, mas durante o ano, eu acho que esses 4 temas estão me tomando, sabe? E eu acho que eu volto neles. Quem acompanha o canal vai ter oportunidade de conversar comigo sobre isso. Então, hoje eu quero falar um pouquinho de corpo. Eu preparei algumas coisas, anotei muitas outras, vou ver o que vai sair. A minha intenção com essas conferências era mais um bate-papo solto, mas eu sou muito assim, de gostar de ler, de gostar de pesquisar, de gostar de escrever, então não consigo ficar falando, sabe? Mesmo porque eu estou achando que o mundo já está com opinião demais. Tenho ficado um pouco cansada de opinião. Sabe, eu prefiro mais mostrar por onde eu andei, revelar os processos, para que vocês tenham a oportunidade também de ter um pensamento autônomo, sabe? De não só ficar ouvindo a opinião de um do outro, mas de construir vocês mesmos os próprios pensamentos a partir dos autores que eu apresento, das reflexões que eu faço. Eu tenho um sonho, sabe, gente? Ai, ai. Alguém me escreveu no WhatsApp: nossa, Nina, isso que você faz é puro esperançar. Esperançar também é um sonho. Queria sentir, eu já senti, sabe? Nos anos 90, eu tinha certeza que nós, enquanto humanidade, digamos assim, da simplicidade voluntária, tinha chegado lá. Nem os meus pares da simplicidade voluntária chegaram. Ai, é dureza. Vamos em frente, não deixa eu tagarelar. Quando eu vou ficando cansada, eu vou aumentando a tagarelice. Então, alguém tem que me dizer aqui no chat, quietinha. Muito bem, vamos lá. Corpo. Os tecidos que compõem o corpo do Congresso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, mesmo com esse calor, é fazer isso. Eis a minha tese. Ela é que é o corpo. Ela é que gerou toda essa potência que dá frutos. Esse ano completo 10 anos em março, dia 15 de março, que eu a defendi. E aí, ela tem logo no começo... deixa eu falar as palavras-chave, aí eu conto. Palavras-chave: corpo, matéria. Corpo, casa. Corpo, material. Corpo, terra, minúscula. Corpo, terra, maiúscula. Essas são as palavras-chave de hoje. E aí, a ementa. Logo que você abre a tese, deixa eu pegar de novo. Essa aqui tem 5 quilos, 4.800 e pouco, mas já tem tanta coisa aqui dentro que eu fui colocando também, que ela já deve estar com quase 5 quilos. Olha lá, quando você abre a tese, você encontra a primeira coisa: a matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. Isso, para mim, é o fundamento, é o chão onde eu piso. E aí, uma voz da Maria Gabriela Lansol, que alguém também circula pela minha tese, ela diz assim: mas agora parece-me que mais importante do que estudar, descobrir, seja o que for através da leitura, é seguir a revelação das mãos que manipulam, agindo na matéria. Eu sou também matéria. Eu simplesmente acho que é isso. E aí, uma certeza que eu quero trazer: tudo o que fazemos é em honra à terra,
esse conceito de terra que a gente elaborou num dos grupos do ativismo delicado. Está lá o material no site, tá, gente? Olha o www.ativismodelicado.art.br. Se for esperar para os donos do mundo mostrarem esse link para você, eles nunca vão mostrar, nem uma postagem que a gente faz, nada. É como se a gente vive em shadow ban, sabe? Banidos para sombras, porque a gente toca em assuntos que eles não gostam que a gente toque. Por isso, vamos de novo à cadernetinha de endereços, www.ativismodelicado.art.br. Claro, na descrição do vídeo, que é um lugar que vocês aqui no canal podem habitar, vão encontrar os caminhos para tudo. É ali, aqui na descrição do vídeo, você encontra o caminho para o ativismo delicado. E lá tem um grupo de estudos que a gente fez, chamado... Ih, será que eu vou esquecer? Artes manuais e gênero. E a gente passou por várias coisas. E terra foi um dos encontros. Puxa, e nesse encontro terra, nós desenvolvemos, então, esse conceito terra, com maiúscula, representando o planeta, e minúscula, indicando o elemento, em sua relação indissociável. Indissociável. Terra é terra, terra é terra. E tá lá, os encontros são ótimos. Está lá e aqui, né? Porque você vai lá, é o mapa. Você vai lá no mapa, encontra o link, clica e vem parar aqui. E aí você já sabe. Aqui é um lugar com memória. Muito bem. Aprender a lidar. Aprender a lidar para não nos subordinar. Acho que isso é... Eu passei meio batido nisso das outras vezes, mas eu queria me demorar um pouquinho mais nisso, sabe? Nós estamos muito sujeitados. Por quê? Porque a gente cozinhava. Antes de cozinhar, a gente ia na feira, comprava os trem, não é? Hoje em dia a gente está meio que trazendo as coisas meio prontas. A gente vai perdendo a lida. Antes a gente tinha uma manchinha numa roupa, e fui pôr uma blusinha branca, agora estava com uma manchinha. Eu vim aqui no banheiro, coloquei um detergente, fiquei pensando, antes a gente fazia isso tanto, agora é tão raro, você pega a roupa do banheiro, já enfia na máquina, nem olha para a roupa. A gente vai perdendo a lida. E quando a gente vai perdendo a lida, a gente vai perdendo a autonomia. A autonomia é poder. Poder do cotidiano, sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, perder a lida é uma coisa muito, muito, muito triste, que o mundo contemporâneo tem nos feito fazer conosco mesmo. O que é que a gente anda fazendo com a gente mesmo? Perdendo a lida. E aprender a lidar com esses aparelhos que a gente vive aqui. A gente vive por aqui, vive no WhatsApp, vive no Instagram, vive... Tem gente que não vive no YouTube, é uma pena, porque o YouTube é mais poderoso, mas tem coisa aqui que dura. Tem cursos inteiros que você pode, por exemplo, lá no nosso canal Paz e Bem, o professor Pedro tem cursos incríveis que você pode seguir pelo ano todo, tudo de graça, só com o apoio afetivo de quem acha que vale isso que a gente faz. Então, aprender a lidar. E uma das coisas que a gente tem que lidar é com a descrição do vídeo. Pode até ser que tem canais que não se importam com a descrição, mas aqui a gente se importa. Sempre que vem uma convidada, um convidado, agora mesmo no congresso, cada vídeo que você assiste tem o caminho para chegar naquela pessoa e mandar uma mensagem pelo Instagram e conhecer mais se a pessoa é uma pesquisadora, o trabalho, ler o trabalho na íntegra. Aprender a lidar, tomar a vida nas próprias mãos.
Isso é importante. Mesmo nós que somos acima, digamos assim, dos 50%, 40% da nossa turma aqui já está acima dos 50%, mesmo nós precisamos, nós com 50, com 60, com 70, com 80, com 90, minha mãe faz 90 anos esse ano, em junho, e está aqui, mesmo nós precisamos aprender a lidar. Porque a autonomia não tem data de vencimento. É isso, gente. Um pouco tagarela, um pouco dispersa, mas aqui com vocês. Por isso, sigamos, gente. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a conferência Saber, pela tela, pela rede, pelo corpo. E agora estamos no saber. Já vou avisando que estou em meio a uma tempestade. Vou até mostrar para vocês como é que está a noite aqui. Dá uma olhada nisso. 3 da tarde. Mas vamos em frente. Se eu desaparecer, você já sabe. Eu comecei até um pouquinho antes, pelo menos para avisar, porque a luz começou a piscar de novo. Estou em meia fase, tá bem? Então, pode ser que apague tudo agora. Muito bem, vamos em frente. A vida é mesmo assim. E nós temos toda uma sociedade organizada no sentido da energia elétrica. Por isso, é assim, essa é a nossa fragilidade maior. Vamos em frente. Olha só, hoje quero falar dos tecidos que compõem o corpo do Congresso. Saímos do fio, fiamos, construímos linhas finas e resistentes, formamos uma rede, depois olhamos para o corpo e agora vamos rumo à sabedoria. Palavra-chave, gente. Memória, 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 memória. Podia encher essa tela de memória. Nós estamos sendo vítimas, sim, vítimas, de aparelhos poderosíssimos para apequenar a nossa capacidade cognitiva, em especial da memória. Tudo que essa rapidez dessa tela quer fazer é que nós não fiquemos, não acompanhemos um pensamento do começo, meio e fim, nem mais uma música inteira. Eu sou do tempo em que a gente escutava música várias e várias vezes, e esse tempo há 3 anos, 4 anos, colocava uma música e escutava sem parar. Agora você passa por umas músicas nessa tela e ela vai embora, você nem consegue descobrir qual foi. Enfim, nós precisamos resistir a esse estado de coisas e exercitar, preservar a nossa memória, tanto a memória das artes manuais, do bordado, da tecelagem, da fiação, da cultura material, como a memória mesmo, orgânica, cognitiva. Muito bem, a ementa de hoje é investir no esforço de ultrapassar o domínio o domínio pela falta. Esses aparelhos criam a ilusão do mercado novidadeiro. Esses aparelhos sempre nos colocam de que na próxima imagem vai estar a solução, na próxima encontro vai ter o que eu quero. Nunca a gente se demora no lugar. A gente está sempre dominados pelo espírito da falta.
E aí é preciso que cada uma de nós, a partir da nossa organização do eu, se coloque limites claros, limites generosos, a definição do limite como ação positiva e salutar. Lembra da caderneta que eu falei ontem? Quem estava aqui escutou, se não está aí na rede. Quais são os 4, 5, 10, 15 lugares que você vai essa semana? Fica naquele limite. Quantas horas você vai perambular por essa tela à toa? Fica naquele limite. Se fortalece no limite. Você vai ter uma sensação de saúde, vai readquirir a sua saúde. Com a adoção de práticas para transformar passividade em ação intencional no contato com as redes, eu coloquei subsociais. Subsociais no sentido de que elas têm o nome de sociais, mas elas estão abaixo daquilo que é o social. Retomar o poder dos manipuladores e usar as mãos para criar um ecossistema de confiança no digital. Essa foi a nossa ementa. E aí, uma constatação. Acreditar no mundo é o que mais nos falta. A gente precisa fazer uma avaliação ética daquilo que temos. Perceber o que nos falta. Sim, sempre nos falta algo. Mas fazer uma mudança, investir no desejo como potência, afirmando esse desejo por aquilo que talvez nos falte, não como falta, mas como produção, como um motor para que a gente avance no sentido de nos tornar aquilo que somos, e não menos do que somos. Uma voz. Essa voz, eu me misturei a homens, escritores, acadêmicos, filósofos, e os torci. É isso que a gente tem que fazer. Não precisa rejeitar nada, mas você tem que chegar neles e falar, olha, vou pegar só aquilo que é potência de vida. E essa voz diz, o primeiro passo para ser capaz de avançar é o resistir. É o bem sobreviver. E bem sobreviver é não se alienar nem adoecer. É fazer da própria vida uma obra de arte cotidiana. É aprender a lidar para não se submeter a uma lógica perversa que não entende. A se submeter à lógica perversa daquilo que você não entende. Você não entende, mas está submetido àquilo. Então, é necessário que a gente aprenda a lidar. Como diz Deleuze, a lição é não se tornar-se um trapo. Subverter os usos estabelecidos é criar. E criar, diz Deleuze, é resistir efetivamente. Subverter os usos, coisa que eu adoro, é Sertor. Hoje o nosso lugar de pensamento está um pouco por aí, nesse lugar da subversão. Uma certeza, fazer as artes manuais é resistir. Perceber algo que lhe convém, que ensina, que abre e revela alguma coisa, que aumenta a potência do viver no aparentemente simples do cotidiano. O que acontece quando nada acontece são relações de forças que inventam a um só tempo o si e o mundo. Esse é um trechinho desse meu livro, Minha Ariadne, Um Instante Eterno, na voz do personagem que foi exilado. Uma importância, memória. É preciso ultrapassar a desmemorialização programada
impingida pelas corporações monetizadoras de nossos dados, que manipulam pensares, sentires e quereres das gentes e suas nações. Isso é um assunto muito sério, muito grande, nós passamos por ele várias vezes nesse congresso, nesse meu lugar de organizadora do congresso, e que quer também dar a vocês uma possibilidade de estar aqui, mas estar aqui em integridade. E não por entretenimento, porque passou por perto. Não, tudo bem, fez isso, chegou. Agora vamos tomar tempo. Uma referência, e aí chegam elas, as arpilheiras. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, nós, das artes manuais. Usar da metodologia arpilheira. Eu escrevi assim: é hora de habitar o gesto arpilheiro. Qual era o gesto arpilheiro? Fazia aquele lindo patchwork de bordados com apliques, e lá embaixo colocava um bilhetinho para a resistência durante a ditadura. Então, é um pouco isso que a gente tem que fazer. Eu faço a minha ação, promovo a minha roda de bordado, mas lá no meio da roda de bordado, eu não fico só jogando conversa fora, não. Eu jogo conversa fora, que é uma delícia. Mas eu também coloco umas coisinhas para trazer a saúde, para trazer o cuidado de si, para trazer o cuidado para as infâncias, o que vocês quiserem fazer. Esse é o espírito do ativismo delicado. E aí continuo. Usar nossas artes manuais, como tantas vezes na história as mulheres o fizeram, mostrando ser resistências às forças de apequenamento das almas. Além disso, temos de honrar nossas artífices ancestrais, que, diferentemente do que a literatura nos apresenta, como futilidade das manualidades nos espaços da nobreza, sustentaram suas famílias com seus panos e bordados. Temos de olhar para as nossas mulheres reais, que passaram noites e noites a queimar a vista e as costas, debruçadas em teares e máquinas de costura, para sustentar as necessidades da vida, das vidas dos filhos, e ultrapassar maridos bêbados e desempregados, assumindo financeiramente com suas artes manuais a possibilidade e a dignidade do viver. Acrescento eu a minha própria escrita. Um agradecimento. Eu quero fazer esse agradecimento porque a gente agradece pouco a quem nos ensinou. Eu percebo isso porque eu sou docente e tenho poucos agradecimentos também. Por isso eu faço questão de agradecer a minha tese, sua orientadora, a querida professora, doutora Sônia Maria Clareto, e a presidenta Dilma, que, aplicando os recursos do povo brasileiro em educação, através da CAPES, financiou minha pesquisa no Brasil e no exterior. E eu queria ver com vocês uma série de editoriais que eu fui escrevendo durante o congresso, que eu acho que vocês vão gostar de ler comigo agora. Então, o primeiro deles foi com essas imagens dos meus cadernos de artífice. Diz assim: a exemplo do que tenho feito em outros eventos, desde que meu perfil no Instagram foi transformado em blog pessoal, vou abrir uma série de postagens sobre os bastidores do Congresso Artes Manuais na Academia, que acontece essa semana em sua 4ª edição. Foi maravilhoso, viu, gente? Resolvi ilustrar as postagens com cenas da primeira edição, que aconteceu em janeiro de 2020, um pouco antes da vida se virtualizar por causa da pandemia. Pensar nessa gênese é também pensar na gênese de todo esse movimento que reúne filosofia,
escrita e artes manuais, e que sustenta nossas 4 pós-graduações e muitos cursos livres, grupos de estudo e programas especiais. Sempre indico minha tese como a inauguradora, mas, olhando para essas fotos, onde aparecem minha coleção de cadernos de artífice, percebo que são os cadernos cotidianos, nos quais escrevo desde 1995, que são a gênese da tese, e, portanto, de todo esse movimento de ocupação de território existencial, legitimação de gestos experimentais e sistematização e divulgação dos saberes. Amo muito tudo isso. Aí a segunda que eu fiz foi com essas fotos e toda essa amareleza que eu resolvi fazer na programação visual. Eu não gosto de amarelo, não tenho nenhuma roupa amarela, é raro eu ter amarelo, mas eu resolvi. E aí não sabia por quê. Foi quando eu separei essas fotos que eu percebi. Esse ano, digo eu, no meu blog pessoal, esse ano eu resolvi adotar o amarelo para a programação visual do 4º Congresso Artes Manuais na Academia, que é a meta na academia. Enfim, então, foi só quando comecei a tecer essas fotos para o blog pessoal que percebi, no primeiro congresso, essa tecelagem gigante tornou-se a imagem símbolo do congresso. A linda tecelagem amarela foi proposta por Aline Gonet, docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Parece que existe um rio subterrâneo de memórias que corre por baixo de nossa consciência e nos dá consistência, mesmo quando não percebemos. Memória, gente. Vamos à memória. Vamos navegar nesse rio. Palavra. Eis o que essas 4 imagens têm em comum. A segunda imagem, essas com esses papelinhos e os novelinhos, creme, branco, de lã crua, ela traz as receitinhas, artes manuais e escrita, mesmo naquele lugar mais básico, sempre precisou de uma escritinha para acompanhar. Então, eu digo assim, palavra, eis um diferencial bem evidente em nossas pesquisas em artes manuais. O título da minha tese já indica isso, fiar a escrita. As artes manuais e a escrita são companheiras no território da casa, locus de pesquisa e interesse de nossas ações. Tem uma citação da Maria Gabriela Lansol que indica muito essa composição, casa, artes manuais, escrita. Diz Lansol, os braços trabalhavam, eu escutava as formas. Fazia pão, mas, no fundo de mim, fazia livro. Lavava, então, as mãos por causa do óleo e vinha escrever aqui, diz ela, pensando que fazer pão era atividade favorável à minha escrita. Nesse nosso 4º Congresso Artes Manuais na Academia, muitas pesquisas que circularam e ainda vão circular passam pela palavra, artes manuais e casa. A nossa rede se amplia, queridas, a nossa rede se amplia. Muito bem, e aí eu trouxe essa reflexão sobre oficinas. Gostei de escrever essa série, por isso que eu estou partilhando ela com vocês. Está lá no meu perfil pessoal. Eu estou até transcrevendo para o perfil do Artes Manuais para ficar registrado por lá também.
Oficinas acabam sendo um meio para o ordenamento social. É muito difícil desescolarizar uma oficina. Quando eu ministrava oficinas presenciais, fiz várias experiências no sentido de criar dispositivos oficineiros não disciplinares em artes manuais. Muito difícil, gente. A grande maioria deles não atingiu seus objetivos de desregulamentação. A própria característica técnica das artes manuais já é normatizadora, não é? Tem um ponto, faz desse jeito, se fizer de outro não vai sair, se não seguir a receita, a blusa vai ficar toda doidinha, enfim. No entanto, dá para entendimento para a gente investir, transformando a normatização em normalização. Diferença pouca, uma letrinha só, do T para o L. Como na euritmia, o gesto do T difere do gestuar da letra L. Essa diferença é a diferença das filosofias da diferença e permite a produção de singularidades, mesmo em aparelhos disciplinadores fechados. Mesmo na sala de aula mais rija, tem um L. E a gente tem que olhar para esse L, valorizar esse L e transformá-lo. Nos tempos que se aproximam, eis um exercício necessário e querido. Vou pôr aqui a próxima. A próxima também é oficina. Se levarmos em conta as forças constitutivas do ser humano, através da quadrimembração antropológica, antroposófica, corpus físico, etérico, astral e da organização do eu, podemos considerar que um encontro oficineiro em um congresso, como que essas fotos mostram, tem sua ênfase no corpo astral. A dinâmica oficineira presencial em eventos é como uma festa. Favorece a astralidade pelo congraçamento, troca afetiva e movimento coletivo. É evidente que, como nas festas, é preciso dosar a ação do eu com a ajuda, a ação do astral, com a ajuda da organização do eu, para não se perder no movimento e tirar o melhor proveito da experiência. Fiquei pensando na dinâmica de uma oficina online. Eu ofereço várias, as nossas pós-graduações também, como as que vão acontecer hoje mesmo, às 18 às 20 horas, tem a da IVE. Como as que acontecem no 4º Congresso Artes Manuais na Academia. Acho que aqui também tem outro ponto importante para a gente avaliar. Neste caso, o movimento dos corpos muda de ênfase. É o corpo da organização do eu que toma a frente do movimento. Ele decide como e quando atuar. Ele direciona o interesse e autoriza o corpo astral a se divertir através do entusiasmo do fazer. É demais, né? Quando você está numa oficina, mesmo com adultos, e chega naquele lugar onde fica um silêncio, esse é o lugar em que a organização do eu atuou e trouxe esse alinhamento. Bem, continuo no meu texto. É evidente que, como em todas as salas de aula, é preciso dosar a atuação do corpo da organização do eu, com a ajuda dos demais corpos, para não se perder no movimento e tirar o melhor proveito da experiência. Senão, fica rigidez demais, e aí astraliza de outro jeito. Eu adoro as duas dinâmicas e não as coloco em competição comparatória. A festa e o estudo
tem um bom lugar em nossa vida, não tem mesmo? No estudo, estamos sozinhos, nos movimentando por força própria e nos fortalecendo com isso. Na festa, estamos acompanhadas, movidas pela força do grupo e nos fortalecendo com isso. E isso tudo é bom demais, digo eu mesma. Muito bem. Aí, aqui tem uma outra chave de entendimento das nossas pesquisas. Digo eu, nossas artes manuais são ligadas através de um hífen. Vocês já repararam, né? Porque está escrito artes manuais para todo lado. O hífen, ao mesmo tempo, separa e liga, opõe e concorda. Ele, de fato, tensiona. Nossas artes manuais com hífen podem ser adotadas pelas artes performáticas, como vemos nas fotos da movimentação que a querida artista Mariana Vilela, minha querida, fez no primeiro Congresso Artes Manuais na Academia. Além disso, é só lembrar do que, gente? Parangolé, um pano que o gênio de Hélio Oiticica movimentou e eternizou como obra viva. Nossas artes manuais com hífen não são artes performáticas, mas poderiam ser. Quando se une artes com manuais através de um hífen, de um lado temos a arte, essa categoria múltipla dada variabilidades, mas do outro temos o manual. O manual também poderia ter 1000 sentidos, mas de fato tem apenas um, mão. E mão é corpo. Nossas artes manuais são corpo, e corpo é terra, e terra é terra. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos é em honra à terra. Assim mesmo, com maiúscula e minúscula, como a gente viu ontem, indicando o planeta e o elemento em sua relação indissociável. Um simples traço curto, suspenso entre duas palavras, pode dizer muito daquilo que se pensa, sente e faz em nossas pesquisas. E agora eu quero trazer um outro ponto que eu acho extremamente importante, importantíssimo. Uso, necessidade, utilidade. Talvez, e sempre talvez, uso, necessidade e utilidade estejam entre os principais diferenciais de nossa pesquisa. Uma vez propus aonde nossos docentes da pós-graduação Artes Manuais para Educação, que fizesse uma atividade simples com sua turma na linha de pesquisa Experimentações para Artes Manuais, Corpos, Matérias, Oficinas. Esse era uma turma que era muito grande e a gente dividiu em 3 linhas de pesquisa. Uma mais voltada a experimentações, outra mais voltada ao currículo dos trabalhos manuais e outra mais voltada às artes da casa. Então, essa linha de pesquisa atraiu muitas pessoas vindas das artes visuais. O dispositivo proposto era o bordado de um pano de prato. Coisa simples e básica na artesania popular em todo o mundo desde muito tempo. Observei a dinâmica intermódulos, porque os encontros eram modulares. Então, a gente propunha uma atividade no módulo e a pessoa passava o mês todo fazendo e trazia no módulo seguinte. Observei a dinâmica intermódulo da confecção. Vi as fotos que os alunos e alunas pesquisadores publicavam nas redes e fui acompanhando o processo. Eu já sabia, porque eu já tinha, era uma armadilha, digamos assim. No módulo seguinte, fui convidada pelo professor
a acompanhar a apresentação dos bordados elaborados. Neste momento, diante de panos de pratos artísticos, alguns cravejados de pedrarias e fios laminados, outros com bordados volumosos, alguns com pequenas peças metálicas de plástico penduradas. Diante deles, perguntei pelo uso. Como usar um pano de prato bordado com fios laminados? Como bordar um pano de prato com um bordado volumoso, rijo, de cerca de 5 centímetros de altura, tomando a maior parte do tecido? Como? Eis a questão. Perguntei pelo uso, pela necessidade, pela utilidade. O artístico, a artistagem nas nossas pesquisas está junto à vida, nas artes manuais do cotidiano. As artes visuais têm seu lugar, mas o artistar do cotidiano diz de outra coisa. A pesquisa nas artes manuais da casa acolhe muito daquilo que as belas artes, nascidas e firmadas historicamente no seio da nobreza, rejeitaram o trabalho braçal, o cotidiano mais simples e necessário, a utilidade do viver. A estética da vida viva, ou, no dizer de Rudolf Steiner no seu GA 98, diz ele, antigamente, cada trinco de porta, cada chave era expressão de algo espiritual. Porque o ser humano, ele é artista da vida, se deixarem. E o espiritual é o artístico. Então, agora, para encerrar, acho que é para encerrar. Nossa, escrevi... para encerrar assim. Escrevi hoje. Uma composição muito frequente e amorosa das nossas pesquisas é, claro, né, gente? Artes manuais e literatura. Colchas em patchwork. Eu e as duas docentes da disciplina Políticas na Atividade, vocês já encontraram com ela aqui no Congresso, Sofia Morim e Luciana Aguilar. Nós fizemos umas colchas em patchwork com impressões, chama sublimação, impressões sublimadas das escritas da Maria Gabriela Lansol. Eu adoro esse exercício. Bem, vamos lá. Colchas de patchwork, tapetes contadores de histórias, caixas de lembranças e histórias, bordados poéticos, almofadas literárias, cadernos e livros encadernados artisticamente, são alguns dos elementos da pesquisa que frequentam nosso campo. A literatura e o bordado, por exemplo, parecem feitos um para o outro. O imaginário romântico está repleto de cenas onde alguém lê enquanto se borda. Além disso, bem longe dos salões da burguesia oitocentista, estão a literatura oral e os cantos de trabalho. Na produção artesanal coletiva, lendas e contos, muitas vezes, tornam-se cantos para ritmar e fazer suportar as longas horas que o trabalho manual exige. Hoje, pesquisamos na história e nas histórias pessoais. Criamos dispositivos de legitimação e sistematização dos saberes múltiplos que habitam as artes manuais. É um campo magnífico. Nossa, gente, vou falar bem sinceramente, eu simplesmente adoro. Eu sou muito feliz com o que eu faço, com o que eu apoio outras pessoas a fazerem. Nossa, a chuva foi doce, apesar de intensa, a luz,
se manteve, e eu agradeço demais a oportunidade que vocês me deram de produzir essa montanha de coisa linda que se está circulando e vai circular o ano todo aqui pelo canal. Obrigada, viu? Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.